Abre a sua Bíblia aí, ou o seu celular, o seu tablet, em Lucas, capítulo 2. História bem conhecida, nós estamos num tempo aí de celebração do Advento, então estamos conversando sobre cenas, episódios que tenham a ver com a vinda do nosso Messias, do advento do Messias. Nós vamos ler os versículos 22 até o 32, tá? Lucas 2, 22, Lucas 2, 22, não, tá errado ali, desculpa, é Lucas 2, não é Lucas 22. Obrigado. Lucas 2, 22 a 32. E diz assim: completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor, o Messias. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu sei que nós precisamos da Tua graça nesse momento para poder deixar a Tua palavra falar aos nossos corações e que isso faça diferença, Pai, nas nossas vidas. Senhor, eu sei que eu preciso da Tua misericórdia para que o Senhor me use como um instrumento agora para transmitir aquilo que o Senhor quer transmitir para esse pessoal aqui, Pai. Então, nos abençoa e abre as nossas mentes, nos faz ficar focados naquilo que o Senhor tem para nós hoje. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Queridos, alguns dias atrás eu assisti um filme que eu gostei muito. Se você gosta de ação, você vai gostar também. Chama Top Gun, Maverick. Alguém assistiu? Filme muito bom. Ele começa com aquela música do primeiro filme, lá de 1986, eu acho. Então, se para você, que como eu assim já passou dos 40... Só quando as primeiras cenas já causa arrepios, porque você lembra, né? Aí vem porta-aviões enorme, máquinas enormes, aqueles caças da Marinha Americana, coisa linda, aqueles caças na pista, tá tudo pronto. Aí a câmera foca num dos pilotos, o piloto dá o sinal de positivo, o outro lá embaixo dá o sinal de positivo, decolagem liberada. O jato dispara numa velocidade alucinante e levanta voo. O filme ele começa já com ação, ele termina com ação, não dá nem tempo de respirar naquele filme. Eu acho que se o início do Evangelho de Lucas fosse um filme, o diretor desse filme seria o mesmo diretor lá do Top Gun. Porque é ação atrás de ação, é uma maluquice. Veja bem, se você voltar comigo lá para o início do Evangelho de Lucas e fizer uma recapitulação, você vai notar que ele inicia o seu livro já com situações extraordinárias, nada comum. No primeiro capítulo, então, nós temos o quê? Nós temos a predição do nascimento de João Batista. Que coisa incrível, que coisa extraordinária. Depois, já entra o nascimento de Jesus. Também é predito. Extraordinário, certo? Aí, Maria visita Isabel. Jesus e João Batista se encontram dentro do ventre. Extraordinário, certo? Aí vem o cântico de Maria. Que coisa linda.
Extraordinário. Aí o nascimento de João Batista, o cântico de Zacarias, seu pai, toda aquela cena com Zacarias ficando mudo e depois trazendo aquele cântico lindo. Mais um episódio extraordinário. Aí começa o capítulo 2. César Augusto ele publica um decreto, que a Bíblia diz que era o primeiro que existiu daquele tipo. Um censo que obrigava quem? José e Maria, obrigava todo mundo a viajar para a sua cidade local. Obrigou José e Maria a viajarem para Belém. Adivinha só? Havia uma profecia lá em Miqueias 5, que o Messias nasceria onde? Belém. Extraordinário, não? É coisa incrível depois de coisa incrível. Depois tem os pastores, como a gente viu, que são pessoas, tá bom, ordinárias. Mas como vimos no domingo passado com o pastor Silvanir, e hoje de manhã falamos um pouquinho sobre isso também, o fato de Deus ter escolhido esses pastores, fora aquele coral de anjos anunciando o Salvador, coisa linda, extraordinário, certo? Maravilhoso. Porém aí Lucas no capítulo 2 resolve desacelerar. Depois do nascimento de Jesus parece que tem um hiato ali depois do nascimento de Jesus e da chegada dos pastores. Nós temos cerca de 40 dias bem comuns. Por que desse hiato? Ele vem num ritmo frenético e de repente 40 dias. Eu quero ação, certo? Eu quero Top Gun. O que Lucas está fazendo aqui? O que ele quer ensinar com aquilo que ele está escrevendo, com aquilo que ele está dizendo? E mais, o que essa história tem a ver comigo e tem a ver contigo? Na verdade, o início desse texto, ele traz algo importante. Ele demonstra que José e Maria, eles eram um casal comum, cumprindo os rituais comuns da exigência da lei de Moisés. Queridos, eu quero convidar vocês hoje para fazer uma viagem. Você que me conhece sabe que eu gosto de usar a imaginação. Uma viagem com José e com Maria e com o bebê Jesus. Essa viagem, ela não é tão longa e nem tão difícil quanto aquela outra viagem de mais ou menos 135 quilômetros que foi feita por eles quando lá houve o decreto, esse recenseamento que obrigou eles a viajarem lá até Belém. Isso aí foi, até Belém. Saindo de Maria grávida, e eles teriam que ir até Jerusalém. Estou meio confundindo. Tá? Essa viagem era uma viagem mais comum. Era uma viagem pequena de Jerusalém, de Belém até Jerusalém, essa viagem do templo. Essa é uma viagem mais comum, apenas 10 quilômetros. E ela era feita por muitos naquela época, era mais tranquila. José e Maria, um casal comum, com um bebê, entre aspas, tá? Comum, viajando. Um bebê que tinha sido circuncidado ao 8º dia, como mandava a lei de Moisés. E agora eles estão indo então para Jerusalém, nessa viagem curta, de Belém para Jerusalém, para mais um ritual comum. A apresentação no templo. Era algo normal. Do dia em que Jesus foi circuncidado, você sabe com quantos dias uma criança era circuncidada? 8 dias. Até a ida para Jerusalém, passaram-se 33 dias, que era o tempo da purificação, especialmente de Maria. Ou seja, Jesus foi apresentado no templo com 40 dias. Adivinha só, isso era comum, era ordinário, era o normal para eles ali. Apenas mais um ritual comum na vida de uma família judaica comum. Alguma coisa como ir à igreja todos os domingos, certo?
Pelo menos é o que parecia para quem estava observando aquele casal. Se fosse nos dias de hoje, e José e Maria fossem membros aqui da IBB, e eles estivessem trazendo o seu filho, o seu bebê, para ser apresentado aqui, eles provavelmente não chegariam aqui na igreja de carro novo. Nem mesmo eu acho que eles teriam dinheiro para pagar um Uber. Eles não teriam a família deles toda aqui. Eles não teriam aquele tio orgulhoso, tirando foto com aquela câmera cara e mandando para todo mundo. A família que veio de longe, que não estaria aqui, certamente não iriam depois do culto celebrar lá no restaurante em Santa Felicidade. Aquele casal ordinário nem ao menos tinha dinheiro para fazer o sacrifício proposto para as pessoas que tivessem mais posses. O que eles oferecem? Você lembra ali? 2 pombinhas. Esse era o sacrifício que deveria ser oferecido por pessoas pobres, que não tivessem as condições financeiras. Talvez alguns de nós aqui, lá, né, junto com eles, de acordo com essa lei, poderíamos oferecer só uma pombinha, ou 2 pombinhas. Mas talvez alguns de nós aqui com mais posses, teríamos que oferecer algo maior, um cordeiro, um animal. Se você e eu estivéssemos vendo a cena, provavelmente nós não teríamos notado nada de diferente. A gente ia estar ali no templo, está tudo acontecendo, tudo comum. Nada de ação, nada de extraordinário. Mas, sabe de uma coisa? Nós gostamos de ação, certo? Nós gostamos do extraordinário. Nós somos pessoas comuns, mas nós ansiamos por ver coisas extraordinárias. Nós seguimos aqueles que nós julgamos ser diferentes, incomuns. Todos nós queremos, né, que os nossos filhos sejam extraordinários. Eu acabei de receber aqui um vídeo da minha filha cantando. Ela está lá no coral da escola dela, e a minha esposa mandou assim: ela mandou muito bem, a minha filha é extraordinária. Nós queremos isso, nós gostamos do extraordinário, nós queremos ouvir aquelas pregações cheias de poder, com frases de efeito que nos fazem sentir e acreditar no milagre que está por vir. Nós queremos sair do nosso ordinário, da nossa vida comum, talvez do nosso culto comum, e buscar aquele um pouco mais naquele outro pregador, ungidão que eu consigo escutar de vez em quando, porque esse sim é extraordinário, tem poder. Nós nos encantamos com os milagres, com as curas, com os testemunhos de restauração. Tudo isso é muito bom, não estou falando contra. Só que nós esquecemos do milagre que é um pecador como eu, como você, ter o Espírito Santo habitando dentro de mim. Isso é um milagre, isso é extraordinário. Infelizmente é comum que nós esqueçamos que a presença de Deus é constante no vale ou no topo do monte. É comum que nós não percebamos o milagre da vida comum. Talvez essa época de Natal para você seja só mais um momento comum sem graça do ano. Rituais ordinários de um fim de ano ordinário. Só mais um. Alguns de nós até temos algumas tradições bem legais no Natal. Montagem da árvore, presépio, o calendário do advento também estou fazendo lá em casa, está sendo muito legal. Alguns de nós têm tradições mais espirituais.
nós lemos os evangelhos juntos, nós entregamos cestas de Natal para os necessitados. O Natal, para alguns, no entanto, é tão ordinário quanto aquele bebezinho enrolado em panos simples. Talvez para você, se é que existe um presente de Natal, no sentido espiritual, esse presente ele vem embrulhado num pacotinho sem graça, num pacote ordinário. A reunião com a família no dia 24 para comer, beber, rir, brigar, se irritar com a tia chata, com o sobrinho pequeno que só chora, com a vovó que só precisa de ajuda, comprar presentes para mãe, para pai, para filho, para irmão, para tio, para sobrinho, tudo ordinariamente chato. Simeão, contudo, ele era diferente. Simeão via as coisas diferente. Ele conseguia ver o extraordinário naquela cena comum, onde todos viam um casal ordinário e um bebê comum. Ele via além. Simeão, ele enxergava o extraordinário de Deus em meio à vida comum. Se nós voltarmos lá ao Templo de Jerusalém, nós podemos observar então esse episódio. Imagina comigo, nós estamos agora no Templo de Jerusalém. O templo é lindo. É uma arquitetura bacana, muito bonito, mas está abarrotado de gente. Tem um monte de pessoa, barulho de animais, pessoas falando, um burburinho, sacrifício sendo feito. Você e eu estamos assim, acompanhando de longe e percebemos aquele burburinho diferente. Alguém encosta no seu ombro e aponta, olha lá aquela situação. Aponta para José e para Maria e para o bebê e você vê aquele senhor. Senhor já de idade mais avançada, tomando o bebê na mão, segurando aquele bebê nos braços. Maria então está ali meio apreensiva, ela pensa em não permitir, mas Simeão era homem de Deus, conhecido por todos ali, eles sabiam, ele era um profeta. Maria então tenta esconder o nervosismo de uma mãe que não quer que o seu filho de apenas 40 dias vá para o colo de um estranho. Quantos são mães aqui? Percebe o que eu estou dizendo, né? Então José fala alguma coisa no ouvido de Maria, você não consegue entender, mas ele acalma ela. E o texto então diz o seguinte, que Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Luz para revelação aos gentios e glória de Israel ao teu povo. Os pais de Jesus, eles estavam ali maravilhados com as palavras daquele homem. Simeão, então, com aquele bebê no colo, olha com ternura para os três e os abençoa. E depois de abençoar aquela família, ele diz assim, olha só, está lá no texto: esse menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição, quanto para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele. E o texto continua, diz que Maria iria sofrer
A essa altura, José e Maria, eles estão tentando ligar os pontos. Eles estão, o que está acontecendo aqui? Que palavras lindas, mas eu não estou entendendo. Provavelmente, se você e eu estivéssemos lá no templo de verdade, nós também não estaríamos entendendo nada. O que Simeão está fazendo? Ele estava revelando naquele momento que Jesus enfrentaria uma grande oposição. Isso aconteceu ou não? E que Maria sofreria muito, que a sua dor seria como uma espada perfurando a sua alma. Isso aconteceu ou não? De maneira resumida, o que Simeão diz é que todo aquele que seguisse aquele bebê, Jesus, o Messias, receberia a salvação. Mas que os que não crescem nele receberiam destruição. Essa é a verdade do Evangelho. E ainda o texto continua com outro episódio extraordinário. A profetisa Ana dá testemunho daquele bebê. Nós não vamos entrar nessa parte agora, mas você consegue perceber uma coisa? A ação começa a aumentar de novo. Ação e mais ação. É exatamente isso que torna para mim o versículo 39 fascinante. Dá uma olhada lá comigo no versículo 39. Ele diz assim: depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram à sua própria cidade, Nazaré da Galileia. É isso. Eles experimentam tudo isso que aconteceu no templo e fazem o quê? Voltam para suas vidas comuns. Só isso. Esse é o fim da história do Natal? Como assim? Simeão volta para casa? Ana volta para casa? José, Maria e o bebê voltam para casa simplesmente? Parece que sim. É assim que a história termina. Eles voltam para casa. Sabe, queridos, os pastores continuam fazendo o quê? Cuidando de ovelha. José continua sendo o quê? Carpinteiro. O pior, Herodes continua sendo rei, cruel, que logo mandaria matar todos os meninos abaixo de 2 anos, simplesmente para poder continuar mantendo o seu reinado tirano. Mas e todas aquelas promessas, aquele episódio extraordinário dentro do templo, Simeão e Ana, promessas de salvação, promessas de redenção, será que eram simplesmente rituais comuns, ordinários, somente tradição? Claro que não, de jeito nenhum. Tudo realmente mudou naquele momento, tudo mudou naquela estrebaria quando Jesus nasceu. Aquilo que parecia comum não tinha nada de ordinário. Se nós olhássemos com os olhos de Simeão simplesmente, nós saberíamos disso. Nada comum. O nascimento do Salvador do mundo não tem nada de comum. Me deixa tentar exemplificar aqui. Nós vemos a história de uma perspectiva, mas os céus, eles veem diferente. A ação de verdade acontece ali, eles veem o que está acontecendo. Nós vemos um pouco dessa perspectiva divina, dessa perspectiva lá em Apocalipse 12. Esse texto de Apocalipse 12, ele não fala dos pastores, ele não fala de Simeão. Na verdade, olha só o que ele mostra. Ele mostra um dragão liderando uma terrível batalha no céu. E uma mulher que está vestida do sol,
com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Essa mulher grita de dor porque ela estava prestes a dar à luz. De repente, então, desce do céu um enorme dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, cada cabeça com uma coroa. Aí tá ficando bom, né? Top Gun é fichinha. A cauda desse dragão, ela arrasta 1/3 das estrelas do céu e as lança em terra. Então o dragão se põe na frente da mulher, pronto para devorar aquele bebezinho que estava para nascer. Porém, numa reviravolta enorme, digna dos melhores filmes de ação, a criança, que aliás, o texto diz que será um homem que governará com cetro de ferro, é o Messias. Essa criança nasce e ela imediatamente, o texto diz que é arrebatado para um lugar seguro junto a Deus e o seu trono. A mulher então foge para o deserto, para um lugar onde havia sido preparado para ela por Deus. O dragão está furioso e desconta tudo nas crianças que estão por ali. Uou! Você já tinha lido isso? Pois lá, dá uma olhada lá em Apocalipse 12. Ninguém no mundo viu essa situação acontecendo. Ninguém viu tudo isso. Só o que o mundo viu foi um casal ordinário tendo seu bebê em uma estrebaria, tendo que fugir para o Egito por causa de Herodes. Nós não vemos toda a ação que acontece no mundo espiritual. Nós vemos o ordinário, mas o céu sempre vê o extraordinário de Deus. Simeão, queridos, viu o extraordinário no comum. Ele viu o rei num bebê. Ele enxergou o Salvador da humanidade naquela criança aparentemente ordinária. Porque ele via com a perspectiva dos céus. Hoje, queridos, eu tenho boas notícias para você. Tenho boas notícias para nós. Assim como Simeão, nós também somos capacitados pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em você, a olhar o comum e enxergar o quê? O extraordinário. Você está disposto a fazer isso? Talvez você esteja olhando para a sua vida nesse momento com os olhos do ordinário. Apenas mais um Natal, mais um fim de ano. Tudo ordinário para você. Talvez para você a sua vida seja sem graça. A igreja é sem graça. O sermão do pastor é sem graça. Não se deixe enganar. A salvação, ela pode até vir num pacotinho simples, num bebezinho, mas é o maior e mais extraordinário presente que alguém pode receber. Você já recebeu esse presente? Você já conhece esse Salvador? Desde aquele dia, naquela estrebaria, nada mais na vida do crente é comum. Não existe mais ordinário para a gente. Não existe mais sem graça. O próprio Senhor nos capacita a olhar com os olhos de Simeão e ver as coisas como elas realmente são, extraordinárias. Na perspectiva humana, pode até ser só mais um Natal. Mas na perspectiva divina, esse é um Natal para refletir no amor. É um Natal para recomeçar, para celebrar, para doar e para receber a graça de Deus. Na perspectiva humana, rituais, tradições comuns. Só mais um culto. Escola bíblica de novo. PGM de novo. Discipulado.
Só que na perspectiva divina, uma vida cristã, cheia de oportunidades de crescimento, cheia de lutas espirituais e uma certeza: de vitória e de vida eterna em Jesus Cristo. Esse é um filme cheio de ação, você percebe? É um filme cheio de drama, com um final surpreendente, somente para aqueles que não seguem a Jesus. Porque se você já tem Jesus, se você é um seguidor de Jesus, você já pode ler todo o spoiler desse filme, do fim da sua vida, no manual que o diretor deixou escrito. A Bíblia. Está tudo lá. A gente já sabe o fim. Querido, eu quero pedir para você abaixar sua cabeça agora e nós vamos ter um tempinho para meditar naquilo que conversamos. Baixa sua cabeça por um minuto e eu quero te perguntar algo muito importante. Como estão os seus olhos hoje? Como você está enxergando as coisas? A sua vida cristã, ela simplesmente entrou no automático e para você agora tudo é ordinário, tudo é comum. Você caminha como um cristão, mas não tem caminhado com Cristo. É isso que está acontecendo com você? Que tal voltar e olhar para essa vida com a perspectiva que Deus quer que você tenha? Uma perspectiva do extraordinário de Deus em tudo que é ordinário e comum. Quem sabe a partir de hoje você vai começar a olhar para as situações da tua vida, olhando como, sabendo que elas são oportunidades de crescimento, que o sofrimento te faz crescer, como o Tiago diz. Você vai começar a olhar para os rituais e tradições que talvez sejam comuns, como uma ceia, onde nós comemos um pãozinho comum e tomamos um cálice com suco de uva comum, entendendo que aquilo ali representa algo muito maior. Talvez as dificuldades que você enfrenta no teu trabalho, você vai parar de olhar de uma forma que você diz é tudo chato, e vai começar a olhar e falar: Senhor, me mostra a tua perspectiva aqui, e o quão extraordinário é que o Senhor me colocou nesse meio, para poder fazer diferença. Talvez hoje seja o momento de voltar para Jesus, de buscar uma vida cheia da graça de Deus em cada situação. É esse o teu desejo? Se é esse o teu desejo, você pode orar nesse momento e dizer algo mais ou menos assim para o Senhor: Senhor Deus, hoje eu me comprometo a buscar a perspectiva divina diante do ordinário da vida. Eu peço, Pai, que o Senhor me capacite sobrenaturalmente para ver o teu extraordinário nas pequenas coisas do dia a dia. E que ao fazer isso, Senhor, eu possa testemunhar assim como Simeão fez do Salvador da humanidade. Esse é o teu desejo? Eu peço que você se coloque de joelhos e ore, dizendo: Senhor, esse é o meu desejo, eu quero ver o extraordinário. Você pode ficar de joelhos aí no teu lugar e falar: Senhor, eu preciso dessa capacitação sobrenatural para enxergar o teu extraordinário. Mas tem mais uma coisa que eu preciso fazer, e eu não posso deixar de terminar essa mensagem dando a oportunidade para aqueles que talvez ainda não tenham tido uma experiência de salvação, um momento de entrega de vida a Jesus. Se é esse o seu desejo,
você pode orar comigo agora. Você pode fazer uma oração, e essa oração ela não é uma oração mágica. Ela mas a palavra de Deus ensina que se você confessar com a sua boca e crer com o seu coração, você será salvo. Se você hoje quer fazer essa oração, entregando a sua vida a Jesus, eu peço que você também fique de joelhos. E você vai orar assim no seu lugar mesmo. Senhor, hoje eu entrego a minha vida a Jesus. Eu confesso que sou pecador. Eu peço perdão pelos meus pecados e confesso que creio em Ti. Você fez essa oração? Tem alguém hoje aqui? Todos estão de cabeça baixa, olhos fechados, de joelhos. Tem alguém que fez essa oração dizendo: eu recebo o Senhor Jesus como meu Salvador no dia de hoje? Levanta a sua mão para eu poder ver e me alegrar contigo. Tem alguém que fez essa oração aqui hoje? Legal, bênção, vi lá no fundo. Deus te abençoe. Mais alguém fez essa oração assim? Queridos, nós vamos cantar. Eu espero que você tenha tido tempo aí com Deus. Nós vamos cantar mais uma vez. E continua lembrando disso. O Senhor Deus te capacita através do Espírito Santo dele, para que nós possamos ver o extraordinário dele nas coisas comuns. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo e pedir que o Senhor continue nos dando a visão correta, a perspectiva que Simeão teve, a perspectiva que os céus veem, a perspectiva correta de que para nós hoje não existe mais comum, não existe mais sem graça, que tudo que acontece na vida do crente é resultado do teu amor, é resultado do teu agir nas nossas vidas, e isso em si é extraordinário, Pai. Nós somos gratos a Ti, nós queremos Te adorar, Pai, por causa disso, e pedir que o Senhor nos ajude a ver o Teu extraordinário nas coisas comuns do dia. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém.